A gente vão pra onde? A gente vão no Sergipe. Eu não gosto do Sergipe. Ele é pequeno e muito podre e mimado. Ele não é podre e mimado. E para de falar mal do Sergipe. Ok. Meu Deus, veja o caranguejo. É muito legal. Olha que bonito, até dá para tirar foto. Foi muito legal, não é? É mesmo, o Sergipe é legal.